Olá, amigos. Muito boa tarde, domingão, né, no Rio de Janeiro. Estamos aqui se preparando, né, para ir lá para Teatro Clínica, né, que hoje tem o trabalho, né, que a gente está recomeçando aqui no Rio de Janeiro e fazendo essa reflexão, né, a cada passo, a cada momento, a cada encontro sobre o que nós estamos vivendo em termos de saúde mental, né? Em termos de loucura, né? A loucura realmente está na pauta do dia, né? Nunca esteve tanta loucura, nunca tanta loucura verificável, né? A coisa das chacinas e a loucura do nosso povo, né? A loucura do brasileiro, a loucura do carioca, que a gente tem alguma dificuldade em reconhecer, né? A gente está dentro dela, né? Então a gente sempre vai ter dificuldade de reconhecer aquilo que a gente está dentro, que a gente está vivendo, está experimentando nesse momento. O que deve ser refletido imediatamente, que as autoridades não estão refletindo, e a imprensa não está refletindo, e os setores educados não estão refletindo, é justamente a natureza traumática dessa realidade que nós vivemos no Brasil e no Rio de Janeiro, né? Isso em psiquiatria se chama trauma transgeracional, né? Trauma que atravessa as gerações, trauma que vai através de diferentes gerações. E isso é muito verificável, né? Nessa situação, né? Nesse adoecimento comunitário que a gente enfrenta, o adoecimento das famílias, não é? A ocorrência de crimes de crueldade cada vez maior, não é? O terrorismo de Estado, não é? O assassinato o atual governador do Estado do Rio de Janeiro que fala será abatido, será abatido, será abatido, né? Como se fala para bater o frango, né? Você vai bater um frango, vai sacrificar um frango. E isso é discurso de ódio, isso é discurso de morte. Nós sabemos, a gente que estuda pesquisa científica de trauma, de genocídio, né? Por exemplo, um pesquisador que estudou o genocídio de Ruanda de 1994, que ele identificou a questão do discurso do ódio, né? Quem estuda o Holocausto nazista, quem estuda a Segunda Guerra, identifica a questão do discurso de ódio, né? Então é o discurso de ódio que abre o caminho para barbárie, para violência, para o Holocausto, né? Então é muito perigoso quando governantes que claramente apresentam sinais claros de adoecimento psicológico, né? Apresentam sinais claros de inapetência psicológica, né? Apresentam sinais claros de toda essa questão da mentira, né? Do falar uma coisa e fazer outra coisa, né? De manipular a opinião pública, né? De disseminar o discurso de ódio, que o conteúdo do discurso de ódio é sempre a ignorância. Então isso está acontecendo no nosso tempo histórico e nós estamos vendo isso na clínica, né? Isso está aparecendo na clínica, está aparecendo no fetiche pelo dinheiro exagerado que a gente enfrenta em 100% da população, até dentro da nossa própria organização. A gente tem que lidar com essa questão de que o dinheiro é a moeda de troca, né? É como tudo se organiza nessa sociedade, né? Então a gente também está mexendo com isso, e isso todos vão ter que mexer, né? O que a gente conseguiu nesses últimos 6 meses de evoluir, inclusive, né, pagando as contas e pagando luz, pagando, né, despesas assim inicialmente mínimas da Teatro Clínica, a gente está vendo isso, que a gente tem que debater a questão do dinheiro, tem que debater a origem do dinheiro, tem que debater como o dinheiro foi inventado e por que ele desperta essa força de fascinação tão profunda e tão violenta na nossa comunidade, na nossa família, no nosso povo, né? Por que as pessoas matam e roubam por dinheiro? Por que as pessoas, se você chegar na rua e jogar dinheiro na esquina, as pessoas rolam no chão, daqui a pouco tá saindo tiro, tá saindo facada ali por causa do dinheiro. Então o dinheiro é um fetiche, né? É uma força de fascinação psicológica, né? Na verdade é uma invenção, né? É um objeto, é uma coisa que teoricamente não deveria ter poder emocional e poder simbólico como tem,
e que na sociedade contemporânea adquiriu esse caráter divino, né? Esse caráter fetiche, não é nem divino, é diabólico, né? Mais precisamente diabólico, né? O Hans Prinzhorn, que é o grande pioneiro na arte e na psiquiatria, ele diz isso, que o demônio é toda vez que o objeto ganha poder psicológico conferido pelos homens. Então a gente está justamente fazendo essa transmissão aqui do Hotel da Loucura Online para fazer uma reflexão sobre tudo isso, uma reflexão sobre tudo que nós estamos trabalhando. Justamente hoje, que às 19 horas, a gente vai estar lá no Meyer, né, na Rua Maranhão 382, executando e fazendo o ritual teatral, né, trabalhando, treinando os atores. Nós estamos treinando os atores no Meyer, estamos treinando os atores no Arpoador, às segundas-feiras, 19 horas também, né, de 19 às 21 horas, 2 horas de ritual, e conforme o trabalho já está com 6 meses de Rio de Janeiro de novo, né? Eu fiquei 4 anos no Canadá e voltei tem 6 meses para o Rio de Janeiro. Então tudo isso envolve uma ativação de um inconsciente, a ativação de um inconsciente comunitário, a execução de símbolos, né? A execução de memórias, né? O atendimento, né? Nós estamos atendendo muita gente, está vindo muita gente, né? Dessas muitas pessoas que a gente atende na clínica, já temos o Thiago Beck, que está atendendo também, é psicólogo e residente do trabalho há 6 meses. Então isso tudo é sinal de que está crescendo, né? Nós temos pessoas que estão avançando, então a comunidade está avançando e está acordando devagar, né? Nós estamos lidando com o fenômeno da alienação cultural, com o fenômeno da anestesia histórica. E esse processo é um processo de simbolismo, né? É um processo de afetos, dos estranhos poderes da arte, como dizia o Mário Pedrosa, né? Como dizia o Mário Pedrosa, que foi amigo da Anísia da Silveira, mestre da Lígia Clark, mestre do Lula Vanderlei, e ele dizia isso, que a arte tem estranhos poderes e que ela não pode ficar restrita a uma estranha elite, porque se ela fica restrita a uma estranha elite, ela pode ser ainda mais perigosa do que a elite científica. Então ele falava disso, da necessidade da gente trabalhar de uma forma que seja uma forma compreensível, aberta, direta, né? Que estabeleça relações, que estabeleça diálogos. Então a Lígia Clark, no alto do seu trabalho, ela vai dizer, não há objeto de arte, há objeto de relação, né? Então essa ideia de relação, de fenômeno relacional, nem sobrenatural, nem mecânico, mas relacional, né? A coisa acontece no coletivo, no encontro, e realmente nós estamos podendo comemorar esse momento aí de 6 meses iniciais, né, de Rio de Janeiro, né, uma cidade linda e psicótica do Rio de Janeiro, uma cidade psicótica, assassina, onde se mata, onde as pessoas morrem antes de adoecer, né, e isso é uma coisa absolutamente da doença mental, né? Esse crime governando absolutamente da doença mental, né? São doentes mentais. Aliás, eu como sou carioca, né, e trabalho aqui no Rio de Janeiro com prática psiquiátrica institucional, né, da prefeitura e do hospício há 10 anos, né, no Engenho de Dentro e no Meyer agora, e também passando pelo Canadá. Então passei né, trabalhando lá no departamento de psiquiatria, um dos mais importantes da América do Norte, na Universidade McGill, né, na divisão de psiquiatria transcultural. Então isso tudo vai mostrando que a gente vai encontrando pessoas que são os tais psicopatas, né? Que todo mundo, psicopata que não vê ninguém, que avança, é o 100% ego. E isso parece ter uma marcha organizada, né? Em torno do fetiche do dinheiro, em torno dos símbolos, né, que eles vão cultuando, e isso gera um fanatismo desenfreado. Esse fanatismo desenfreado, Carl Jung chamou de psicose de massas, né? Que é psicose coletiva, que são sombras coletivas, né? Que vão invadindo as cabeças e os gestos e vão comandando as pessoas. E nós estamos vivendo isso assim, com toda clareza no Brasil, com toda clareza no Brasil. As sombras estão no comando, as pessoas que fingem que sabem o que fazer, não sabem o que fazer, porque estão conduzindo ao holocausto, ao ocaso, né? À piora da situação da saúde mental, e isso está em consonância com o planeta inteiro, né, que está avançando para uma guerra, né, para disputas, para guerras,
para invasões, né, para psicose de massas, né? Psicose de massas. Essa psicose de massas, mais uma vez, a gente vem trabalhando, vem discutindo coletivamente com as pessoas. Estamos online no Facebook, estamos online no YouTube ao mesmo tempo, com, né, 2 canais ao mesmo tempo. Então, a gente que tem estudado isso, estudamos isso aqui no Rio de Janeiro, né, com essa coisa do abuso sexual infantil, as mulheres abusadas, as famílias abusadas, as pessoas sofrendo essa prática, essa tradição cultural do abuso feminino, né? E abuso feminino também que se manifesta no ataque contra a natureza, no ataque contra os rios, no ataque contra a Brumadinho, a Mariana, a destruição das florestas, não é? Tudo isso significa ataque contra o feminino, as forças psicológicas do feminino, né? O feminino e o masculino, o yin e o yang, né? Que o tempo inteiro está ciclando na natureza. E quando isso está desequilibrado por causa da cultura, por causa das más práticas culturais, por causa da futilidade na cultura, né? O ritual vazio, o gesto vazio, a palavra vazia, né? O fetiche pelo dinheiro, né? Que acha que é só dinheiro para poder botar todo mundo, né, conformadinho ali na posição para morrer. Isso vai levar ao adoecimento coletivo. Quando acontece o adoecimento coletivo, é como se acontecesse um rebaixamento da consciência. A consciência fica meio baixa, fica meio boba. E aí é invadido por compulsões, por forças do inconsciente coletivo, né? Forças destrutivas, forças de destruição. E aí vem o banho de sangue, vem a morte, vem a desgraça, vem a loucura, né? Então isso está acontecendo no Brasil. Está acontecendo, nós estamos vendo isso no Brasil já há vários anos, e agora com o enlouquecimento político se acirrando, né? Se aprofundando, né? Com o inconsciente pessoal de indivíduos completamente mórbidos e patológicos, né, com imensa atenção da mídia, né, com o inconsciente pessoal de pessoas adoecidas trabalhando na mídia, né, psicopatas, manipuladores. Essas pessoas vazam o inconsciente pessoal delas para o inconsciente coletivo da nação, para todo mundo que assiste televisão, para todo mundo que lê blog, de revista, tal, né? E esses conteúdos patológicos, esses conteúdos compulsivos, destrutivos, mentirosos, manipuladores, né, que traem a si próprios, que consomem a si próprios, os conteúdos sombrios, eles ganham dimensão de epidemia. E aí viram uma coisa que a Maria Rita Kell chamou de efeito psicopatiador, né? Então a maldade fica na moda. E as pessoas estão achando que o negócio é ser mal, que o negócio é se dar bem. E isso nós chamamos de doença mental. Sempre chamamos, né? Os antigos chamam de demônios, né? Que invadem a consciência. E os antigos, os povos antigos, os povos originários, os índios, os indígenas, os africanos, os povos da Ásia, né? Os indianos, são povos que têm uma cultura mais diversa e uma mitologia mais diversa do que essa mitologia do Dr. Fausto, né? Que é a mitologia da Europa, né? É um fato perturbador, como diz o René Dubos, que a única mitologia, o único mito que a Europa moderna tenha gerado tenha sido o mito do Dr. Fausto, né? O Dr. Fausto, que é o médico que vende a alma ao demônio, né? E ele vende a alma ao demônio para ficar mais jovem e usufruir dos prazeres do vinho e da carne, como diz o Mefistófeles. Então isso é a sombra do nosso tempo, é o que nós estamos enfrentando, era a peça que nós estávamos fazendo quando os Faustos da Secretaria de Saúde nos fecharam, né? Foi quando a gente teve esse nível de ressonância simbólica, né? Esse nível de encontro. Então a gente tá vendo isso, meus amigos. Leiam o Dr. Fausto, do Goethe. É grande, é tudo poesia, tem que ler cantando, porque é poesia cantada, mas leiam, porque está tudo ali. Leiam o Macbeth, né, que é um grande vilão também, que nós vamos fazer, aí está entrando, a peça das bruxas. O Hamlet está na praça. Venham ver o Hamlet na praça, está no Arpoador. Hoje vai sair Hamlet lá, provavelmente, porque o Hamlet é esse personagem que denuncia a ordem da gaveta vazia, o governo da mentira, né, na Dinamarca. Né? Podia ser a Noruega, podia ser o Brasil, mas era a Dinamarca. E através do teatro desmascara o rei. O negócio é a peça com a qual pegarei a consciência do rei, né? Com a qual explodirei a consciência do rei.
Então tudo isso é para a gente ficar atento. E a boa notícia, a boa coisa é que nós aqui no Brasil temos esse teatro, temos o nosso corpo, temos a nossa vida, temos o nosso humor, temos o nosso afeto que é vivo, e temos o nosso espaço público, e temos a nossa capacidade de organização coletiva e simbólica, que é por aí que vai desfazer, né? É por aí que vai desmontando esse mal-estar da civilização, né? De que Freud disse, né? Esse mal-estar de que nós estamos rumando para algum lugar que não é um lugar de futuro, que não é um lugar de saúde, não é um lugar de liberdade, não é um lugar de desenvolvimento humano. Ao contrário, é um lugar de fraudes, é um lugar de mentiras, né? É um lugar de controle. E isso é realmente, nessa altura do campeonato, com a internet rolando, com tudo rolando, com toda a informação rolando na internet, ainda está rolando, apesar dos atratores e dos controles que eles fazem, os robôs, né, que estão por aí, tá tudo rolando. É só ler além da página 2, né? É só pesquisar, é só perguntar, é só participar, né? É pesquisar com o próprio corpo, né? É viver as coisas, não ficar na letra fria, não ficar na letra morta, né? E participar das coisas. Então hoje, quem estiver no Rio de Janeiro, venha lá no Rua Maranhão, 382, Teatro Clínica Terezinha Moraes, com 6 meses de vida. E nós estamos realizando bons trabalhos, boas sessões nessa fase de treinamento de ator, né? Estamos treinando os novos atores, estamos reaquecendo os atores da Escola de Mutantes, né? Que foram para as férias. Então estamos retomando os trabalhos para justamente a gente conseguir fazer um belo ritual, como diz o Lula Vanderlei, me falou uma vez. Belos rituais de construção sincera, autêntica, coletiva, e isso só ao vivo, né? Não tem como. A internet aqui a gente faz justamente para pensar e falar dessas coisas, né? De que a gente tem que olhar os arquétipos, tem que olhar que essa coisa da agressão feminina, da agressão contra o meio ambiente é antigo, isso é um padrão repetitivo, isso é Marduk, é a síndrome de Marduk. Tem que estudar a mitologia do deus Marduk da Suméria, que mata a deusa Tiamat, né, há 5.000 anos atrás, e isso se torna um motivo mitológico. Salve, Fernanda, tudo bom, querida? Um motivo mitológico recorrente, né, que repete nos sonhos, repete nos delírios e repete fundamentalmente nas ações descontroladas, né? O Jung fala sobre isso. Nas ações descontroladas, nas violências, nas guerras, nas revoluções, não são os egos que estão no comando, são os arquétipos, são os monstros, os demônios, os heróis, né? As guerras mitológicas, né? Que sempre regeram o comportamento humano e as mitologias, o comportamento do cosmos. Então, nesse momento, nós temos que ver isso. No Brasil, com esse nível de violência que nós estamos enfrentando, o mito está encarnado, né? Não há mais um controle consciente. Há mitos desgovernados andando pelas ruas, que cospem fogo, que dão tiro, que fazem o diabo, que cortam cabeça, que estrangulam no momento de loucura, no momento de descontrole, que matam meninas de 11 anos, né? Isso acontece regularmente. Então tudo isso faz parte de uma manifestação de um mesmo processo psicológico, que é o processo psicológico coletivo. E esses deuses monoteístas, o deus Marduk, né, que é anterior a Jeová, é anterior a Alá, é anterior a Baal, é o primeiro deus monoteísta dos sumérios, né, que veio com o alfabeto e a escrita por alfabeto da Bíblia. Ele é que cria o fanatismo, a verdade única, o texto sagrado, a lei sagrada. A primeira lei, a primeira Bíblia vem da Suméria também, que é o Código de Hammurabi, né? Que também é falado, que era misógino, que falava contra o ambiente, que falava da afirmação dessa verdade única, do mandamento, né? Que começa aí, e aí começa esse fanatismo, né? Que está até agora governando, né? Que governa cada vez mais. Nós estamos vivendo no Brasil uma espécie de reforma protestante do mal, né? Uma coisa de expansão desenfreada, de venda da salvação, né? Eu estava vendo um pastor protestante pelo YouTube falar que quem estuda mesmo o Velho Testamento e o Novo Testamento sabe que Deus salva, mas Deus salva com muito trabalho e muita dedicação e muita disciplina e muito estudo e muita reza e muita disciplina, que essa salvação se constrói ao longo de uma vida inteira e que você é salvo ao longo de uma vida inteira.
essa ideia de que você é salvo de uma hora para outra, que você salva, né? Que você salva o seu destino de uma hora para outra, que você esquece o seu passado e salva o seu destino de uma hora para outra, é demoníaca, não é divina. E isso leva para o caminho da morte, da destruição, da mentira, e a gente vai ver essa ideia de método, disciplina, sensibilidade, inteligência, ajuste do gesto à palavra. A gente vai ver em todos os grandes pensadores, desde o Shakespeare, o Goethe, o Spinoza, o Heráclito, né? A ideia da dinâmica, do improviso, de que tudo muda o tempo inteiro, de que a gente não está definido, que a nossa vida psicológica não está definida, que a nossa vida biológica não está definida, que as coisas estão em desenvolvimento nesse momento, que são epigenéticas, né? Não são genéticas, não são determinadas pela herança que você recebeu, se você recebeu o bom gene ou o mau gene, que é o que essa gente acredita, que tem que eliminar o mau gene e disseminar os bons genes. Por isso que eles matam mesmo e destroem mesmo, porque eles querem disseminar os bons genes. É seleção natural. E isso não é uma coisa biológica, isso não é natural, isso não é adequado. Adequado é entender que a biologia é uma rede e que tudo se desenvolve ao mesmo tempo, que coevolui. E que, como a gente está vivendo esse momento de doença mental coletiva, de pandemia de doenças mentais, aquecimento global, desequilíbrio climático, né? Eclipse solar, né? Psicológico, a gente tem que ver que nós estamos num momento onde forças destrutivas estão predominando. Não está predominando a cura, não está predominando a verdadeira medicina, não está predominando a verdadeira psiquiatria que trabalha com o desenvolvimento humano, que trabalha restaurando as memórias e não fazendo mal, né? Primo non nocere, né? Como dizia o Galeno, que é um dos principais fundadores da medicina depois do Hipócrates, né? Ele falava primo non nocere, primeiro não fazer mal. Então a gente tem que ter essa noção de não fazer mal à natureza, né? Não fazer mal a nós próprios e trabalhar com as forças da natureza, né? A Vix Medicatrix Naturae, a força de cura da natureza. Então nós temos feito isso, temos trabalhado isso, e é importante mais uma vez falar, discursar, anunciar, dizer que isso está acontecendo, que nós estamos no Rio de Janeiro trabalhando, abrindo um trabalho, reabrindo o Hotel da Loucura numa casa ao lado do hospital, né, com o Reginaldo Terra, Pelezinho, tá, né, super firme. A Miriam reapareceu, né, estava sumida, reapareceu. Então isso tudo a gente está vendo resultados práticos, resultados clínicos, né? O Pelezinho está morando sozinho em Marechal Hermes há 2 anos, né? Então isso é o que faz a gente continuar. Os meninos novos, o Eric, o Eduardo, o Thiago Beck, que está residindo no trabalho e que está fazendo, começou a atender novos clientes, atender pessoas junto comigo. Eu estava atendendo só, né, nos primeiros 6 meses, 7 meses, eu atendi sozinho. E atendi a apendicite, atendi a tentativa de suicídio, atendi casos graves e atendi com sucesso, graças a Deus. Não cometi erro médico, não cometi a iatrogenia, né, que é muito comum hoje. Não? Esse caso da apendicite mesmo foi um caso que a gente ficou, né, que eu examinei, olhei, escutei e tal, falei, vai pro Salgado Filho, escrevi a historinha e foi pro Salgado Filho. E operou na manhã seguinte. Então isso para nós é motivo de orgulho, de trabalho. Isso é medicina de verdade, não é dinheirismo e não é dificuldade de pedir ajuda, né? Nós estamos ali em grupo, trabalhando em grupo. E também esse desafio de diagnosticar e tratar e superar o fetiche pelo dinheiro, né? Que o dinheiro seja tratado com naturalidade e a gente consiga trabalhar na melhor potência que a gente conseguir desenvolver os nossos atores, os nossos terapeutas, os nossos pesquisadores, né? Então isso tudo. Violeta Simino, venha já, você tem que vir, a gente está aqui. Eu vou estar em São Paulo agora, aliás, vou estar em São Paulo terça, quarta e quinta, na aclimação no Instituto A Casa, lá com o grupo de teatro, né, na primeira abertura, fazendo trabalhos e conversa e diálogo. Venham dialogar, o negócio nesse momento é dialogar. Aproveitar essa ferramenta de internet e dialogar. A internet é para diálogo, né? E esses diálogos para disseminação de informação útil. Quem dissemina informação inútil não é o fake news, é a fofoca, né? É a fofoca. Então, meus amigos, eu vou ter que ir pro Meyer agora daqui a pouco, vou ter que me preparar. Então eu vou fechar aqui com a música nova aqui. Eu fui procurado por uma marchinha, né? Uma marchinha de carnaval que, já que o momento está tão assim sombrio, né? Estão falando negócio de eletrochoque e não sei o quê.
a gente fez uma marchinha que é assim: não tem choque, não tem droga, não tem tiro de canhão, Diniz da Silveira, Hipócrates, anamnese, restauração da memória, é a cura de tradição. Não tem choque, não tem droga, não tem tiro de canhão, Diniz da Silveira, Hipócrates, anamnese, restauração da memória, é a cura de tradição. Então nós vamos lançar essa marcinha no Carnaval do Rio de Janeiro, aqui, ver se pega, né? Porque estão aí anunciando que vão tratar com choque, e a Guarda Municipal dando choque nas pessoas. E vou escrever. E a gente tá na ação, tá bom? E amanhã no Arpoador também, 19 horas. Quem estiver no Rio, vamos no Arpoador, 19 horas. Tá indo, o negócio tá subindo. E é para aproveitar, né? A gente precisamos de todos. Valeu, Luizão. É isso aí. Vamos disseminar, né? Comunicare, tornar comum, né? Tornar comum Diniz da Silveira, tornar comum Hipócrates, né? Não estamos inventando nada. Nós estamos tendo que tratar uma doença mental, né? Uma loucura, uma mania poderosa, né? Que está instalada na cultura da nossa sociedade, para poder reconhecer novamente por onde que desenrola a questão da saúde mental, que é através da anamnese, através da restauração das memórias, né? Você vai organizando as memórias. O trauma desorganiza as memórias ficam com energia negativa uma contra as outras, e aí o indivíduo não se desenvolve. Quando a gente, sendo médico, né, e sendo terapeuta, trabalhando com cultura, com comunidade, com família, você começa a entrar na história, na memória dessas famílias, dessas comunidades, e vai vendo que tem trauma e que ali tem que estudar melhor, tem que compreender melhor o que aconteceu, né? Compreender a origem do demônio, a origem do trauma, e com a origem a gente faz o diagnóstico e organiza para sair daquele lugar, né? E ir para um lugar de melhor desenvolvimento humano, que é o da medicina, né? É sair da consciência de guerreiro, ficar fazendo guerra, para a consciência de profeta, de médico, né? De curador, de futuro, né? Que a gente trabalha com o futuro. Então o futuro pode ser mais animador do que ele está sendo, né? Nós estamos vendo que nós estamos nos destruindo e nos adoecendo em excesso, né? Com essas coisas de chacinas, assassinato, essa taxa de homicídio, né? Então a gente trabalha com isso fazendo a peça. Através da peça a gente recupera a consciência coletiva, né? O rei simboliza a consciência coletiva. Então pegar a consciência do rei, que o Shakespeare fala no Hamlet, é pegar a consciência coletiva, a consciência do governo, que é o símbolo. Todos nós delegamos a nossa consciência, uma parte da nossa consciência, que é a coletiva, que nutre a nossa individual, para o governo, para os líderes, para os reis, para os artistas, para os cientistas, né? E quando eles fazem esse trabalho mal feito, a gente fica sem chão, né? Fica sem energia psíquica para caminhar. Então isso é que está muito frouxo, a coisa que ficou muito grande, a tecnologia se expandiu demais, então está muito frouxo, está faltando informação autêntica na rede, né? A coisa está muito dominada pela fofoca. Então a gente fala isso: não tem choque, não tem droga, não tem tiro de canhão, Diniz da Silveira, a Hipócrates, a anamnese é a cura de tradição. Muito obrigado, meus amigos, um abraço para todos e vamos lá no Meyer, vamos para o Meyer, Rua Maranhão 382, 19 horas, domingos, terças e quintas, e segundas-feiras, 19 horas, no Arpoador, tá bom? E isso deve se confirmar durante o ano. Um abraço.